Hoje eu vou receber umas amigas para tomar um café da tarde. E eu aproveitei para fazer o meu delicioso bolo de laranja. Primeiro passo para fazer qualquer bolo sem ter nenhum problema é separar todos os ingredientes. Isso faz com que você não corra o risco de esquecer o fermento ou algum outro ingrediente. Eu vou começar separando os ovos. Como eu vou bater a clara em neve, eu já vou deixar as claras separadas nessa tigela. Eu estou usando 4 ovos no total. E separar as claras da gema é para bater elas em neve e deixar a massa do bolo bem fofinha. É importante que os ovos estejam em temperatura ambiente para a clara em neve bater mais rápido. Com as gemas das claras separadas, eu vou começar colocando o açúcar para bater. E logo na sequência já adicionar a manteiga também. São 2 xícaras de chá de açúcar. E evita mexer na quantidade, o açúcar tem um papel extremamente importante na massa do bolo, que além de trazer um docinho, ele deixa a massa molhadinha. Vou separar mais uma xícara de chá de açúcar. Eu estou usando açúcar refinado, você pode usar o que tiver na sua casa. Eu gosto de trabalhar com medidores porque eles proporcionam uma medida mais exata para a receita. Assim você consegue ter sucesso todas as vezes que reproduzir. Só evita usar o açúcar mascavo porque ele tem um sabor muito marcante. E para complementar, 3 colheres de sopa de manteiga. Eu estou usando em temperatura ambiente porque facilita demais na hora de homogeneizar na massa. E é importante que ela esteja em temperatura ambiente para misturar bem. Você pode usar manteiga com ou sem sal, não vai interferir no resultado final do bolo. Eu vou misturar agora esses ingredientes com a batedeira, mas se você quiser fazer na mão, dá super certo. Como a manteiga está em temperatura ambiente, isso facilita demais esse processo. A única coisa é que você vai ganhar uns músculos antes de comer esse bolo. Começa sempre na velocidade baixa e depois aumenta para não sair espirrando tudo pela sua cozinha. No começo parece que não vai misturar, mas dá tudo certo no fim. À medida que a manteiga vai derretendo, o açúcar derrete junto e traz toda a cremosidade. Agora que virou esse creme mais esbranquiçado e mais fofo, eu vou começar a intercalar o suco de laranja com a farinha de trigo e o amido. Eu estou usando 1,5 xícaras de chá de farinha de trigo e 3/4 de xícara de chá de suco de laranja. É suco de laranja natural. E depois eu vou colocar o amido de milho por último. Para não espirrar por tudo, eu vou colocar os ingredientes com a batedeira desligada. Agora que a farinha de trigo já está aqui, eu vou colocar um pouquinho do suco de laranja. Dessa maneira você consegue misturar tudo sem fazer bagunça. Como a farinha de trigo a gente não pode desenvolver ela muito nessa batedeira, eu vou apenas só bater para misturar e desligar. Agora eu vou repetir o processo acrescentando o restante dos ingredientes. O restante da xícara de trigo e um pouquinho de suco. O segredo para deixar esse bolo fofinho é colocar amido de milho. Deixa a massa bem mais levinha. Aqui tem 1/2 xícara de chá de amido. Já coloco aqui com o restante do suco e agora é só finalizar a misturinha. Se precisar, com uma espátula, limpa as bordinhas e volta a misturar. Com a massa bem homogênea, agora eu vou colocar as raspinhas de uma laranja. Ela vai trazer um sabor bem evidente da fruta.
É bom você evitar raspar a parte branca, assim como a do limão, ela traz um amargor para a receita. Então prioriza só a parte verde. Mesmo colocando o suco da laranja na receita como fonte de líquido, as raspinhas trazem essa evidência porque na casca contém os óleos. Aí fica muito mais cheiroso esse bolo. A laranja, quanto mais madura, mais fina tem a casca. O cheirinho da casca da laranja é delicioso. Eu adoro fazer isso porque fica muito bom. Mistura mais um pouquinho. Olha que delícia isso! Agora que a massa já está pronta, eu vou bater as claras em neve. A clara em neve vai ajudar a trazer um pouco mais de altura e leveza para a massa desse bolo. Por isso que eu gosto de bater ela em separado e depois acrescentar na receita. Você vai bater a clara em neve até ela chegar nesse ponto de pico, quando você vira a batedeira e ficam os picos para cima. Bem firme. É para ficar firme assim, de você virar e ela ficar. Com as claras no ponto correto, agora eu vou acrescentar aos poucos a massa do bolo. E você vai misturar com delicadeza, para evitar perder esse ar. Afinal, a gente bateu as claras em neve para deixar bem fofinho. Nessa hora, mistura com uma espátula para dar certo. Antes de acrescentar a última parte das claras, eu vou colocar o fermento, para evitar ficar mexendo bastante depois que todas as claras estiverem aqui. Vou usar uma colher de sopa como medida. Não precisa ser cheia. O fermento é um dos últimos ingredientes a entrar na receita porque ele começa a agir antes de entrar no forno. E ele é extremamente importante porque ele vai fazer o seu bolo crescer. Se você não tiver fermento, é só usar bicarbonato de sódio. Olha que massa mais fofinha e delicada, esse bolo fica muito gostoso. Nessa parte da receita você não pode ter pressa, senão você vai desandar o bolo. Agora, para uma forma untada, eu vou transferir a massa e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Olha a leveza dessa massa, que coisa mais linda! Ele cresce e fica lindão esse bolo. Dá pra ver os pedacinhos de raspa de laranja. Dá uma acertadinha por cima, lambe a espátula e leva o bolo pro forno. Agora o bolo vai assar de 30 a 40 minutos, ou até que você faça o teste do palito e ele saia limpo. Vamos ver como ficou? Uau, que bolo lindo! Esse perfume de laranja invadiu minha cozinha. Eu adoro fazer esse bolo por conta disso. Além dele ser muito saboroso, o cheirinho que fica na casa é delicioso. Agora eu vou desenformar o bolo e te ensinar a fazer uma caldinha rapidinho. Essa calda é muito fácil. Para ela eu vou usar aquele açúcar de confeiteiro e algumas colheres de sopa do suco de laranja, aquele mesmo suco que a gente usou na massa. Eu estou usando uma xícara de chá do açúcar. Eu gosto de colocar o suco de laranja aos poucos, então eu vou colocar uma colher por vez e mexer, até dar o ponto. Como o açúcar dissolve facilmente em líquido, é bom a gente ir com bastante cuidado para essa calda não ficar muito aguada. No começo pode parecer que falta suco, mas aí devagarzinho.
Olha como a consistência já vai mudando. Embora eu tenha usado uma forma com um fundo decorado, eu gosto sempre de deixar a parte de cima, aquela que ficou em contato com o forno, virada para cima. Essa casquinha é deliciosa. Mais uma colher. Veja que já tá com outra consistência. Até agora eu coloquei 3 colheres de sopa de suco. Quando a calda estiver assim, é só começar a colocar por cima do bolo. Ela vai secar e ficar esbranquiçada, fica a coisa mais linda. Essa é aquela calda que deixa o bolo com um charme todo especial de confeitaria e você viu que é muito fácil de fazer. É só misturar o açúcar junto com o suco da sua preferência que vai dar certo. Olha como já tá ficando lindo esse bolo. E eu gosto que essa caldinha seca super rápido. Vamos provar essa delícia? Eu adoro a fofura desse bolo de laranja, ele é muito gostoso. Esse bolo é perfeito para você comer junto com chá, um café ou em qualquer ocasião, ele é muito saboroso. Vou tirar uma fatia bem generosa. Esse bolo no fim da tarde com um cafezinho é tudo de bom. É muito fofinha essa massa.